Bom dia a todos, estamos aqui no primeiro Congresso Sobrice Onco 2024, no Rio de Janeiro, numa mesa de board multidisciplinar com colegas de outras especialidades. Eu me chamo Maurício Liberato, sou radiologista intervencionista da Bahia e gostaria de abrir a palavra aqui para os colegas se apresentarem. Bom dia a todos, eu sou Raquel Guimarães, sou médica radioterapeuta aqui no Rio de Janeiro, sou chefe da radioterapia do INCA e trabalho no grupo Oncoclínicas. Olá, bom dia a todos, eu sou Carlos Eduardo Lima, sou cirurgião torácico do Rio de Janeiro, sou médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto e fico feliz de estar aqui com vocês aqui nessa discussão multidisciplinar. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu sou Tatiane Montella, sou oncologista torácica, também aqui do Rio de Janeiro, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Grupo Oncoclínicas, e vamos discutir esse caso aí para a gente falar sobre doença inicial. Maravilha, gente. Então vamos começar a apresentação do caso. O tema do nosso podcast hoje é tumor primário de pulmão. Vamos discutir um pouco a multidisciplinaridade do tratamento do tumor primário de pulmão, envolvendo as 4 especialidades aqui que acabaram de se apresentar. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 65 anos, não fumante, uma colega médica, CRM positivo, com um controle evolutivo, num exame de imagem realizado por outro motivo. Ela teve um quadro gripal, quadro sintomatológico de um pouco de tosse, de expectoração, realizou uma tomografia com um achado fortuito de uma lesão pulmonar indeterminada, medindo 1,8 centímetro. Prosseguiu sua investigação diagnóstica antes da realização de uma biópsia percutânea com um PET-CT, que evidenciou que essa lesão tinha atividade metabólica ao PET-CT, com SUV em torno de 7,5 a 8. Foi realizada uma biópsia percutânea dessa lesão, cujo diagnóstico, que eu vou mostrar mais à frente, anatomopatológico e imunohistoquímico, confirmado por imunohistoquímica, tratava-se de um SEC de baixo grau. O que é que essa paciente tem de comorbidades relevantes? Uma artrite reumatoide diagnosticada na fase de adulta, já não era um caso de AR juvenil, com uso crônico de corticoterapia. Essa paciente tem um quadro articular bem exuberante, já com destruição de interfalangianas, um quadro de membros inferiores também, a clássica sinovite da artrite reumatoide, com uso de 3 medicações, para controle sintomatológico e controle de progressão de doença. Já um quadro de síndrome de Cushing, pelo uso crônico de corticoterapia, já tendo feito inclusive pulsoterapias, e uma relativa pneumopatia com VF1 e com difusão entre 51% e 60% do predito. Ela saturava em torno de 92%, 93% em ambiente, ela não tinha uma hipoxemia muito relevante, mas ela já tinha uma cardiopatia muito provavelmente relacionada ao uso das medicações crônicas dela também, com fração de ejeção em torno de 40% e algum grau de dispneia de esforço extrahabitual. Embora a paciente se cuidasse muito bem, mas ela já tinha algumas restrições à atividade física e essa era a lesão, uma lesão periférica, de lobo superior direito, nenhum outro achado relevante no exame de tomografia de tórax, algum grau de intersticiopatia, de pneumopatia, provavelmente relacionada à doença de base, e nada além disso. Foi feita a biópsia, esse seria o espécime da biópsia, e esse seria o resultado histológico, do anátomo patológico. Um carcinoma invasivo, moderavelmente diferenciado, grau baixo, ou grau 2, com esse perfil, imunohistoquímico, um SEC, um carcinoma de células escamosas, com mutação PDL em torno de 60%. Gostaria que vocês fizessem algum comentário em relação à histologia. Legal, Tatiana, o próprio Carlos. Acho que é interessante a gente falar sobre essa histologia, porque ela realmente chama atenção, A gente está falando de uma paciente de 65 anos que é não tabagista, Então, assim, um carcinoma escamoso e não tabagista é um caso para a gente ter um pouco mais de atenção na hora da revisão dessa histologia. E se de fato a gente tem um material, uma amostragem do material satisfatória,
a gente deve seguir para esse paciente com análise molecular como a gente seguiria para não escamoso. Perfeito. Então, é uma paciente que, em confirmando essa histologia escamosa, certamente a gente deveria seguir para uma avaliação molecular completa com painel de sequenciamento genético. Perfeito. Ela tem ali, como você já trouxe, uma expressão de PDL1 alta, né? A gente chama de um autoexpressor, acima de 60%. Num paciente não tabagista, uma alta expressão de PDL1 pode indicar que essa paciente de fato tem algum outro alvo. Então, certamente essa paciente deveria ter aí um painel molecular para ajudar a gente a nortear. É claro, se a gente estiver pensando em tratamento sistêmico. Mas você já falou que essa doente tem uma lesão aí de 1,8 centímetros, mas é só para a gente se guiar aí um pouquinho nessa patologia, porque realmente chama atenção. A gente sabe que esses pacientes que têm doença autoimune, né, em uso contínuo aí de imunossupressão, eles são pacientes que têm um maior risco de desenvolver neoplasia e certamente a neoplasia de pulmão é mais incidente nesse perfil populacional. Então, isso também é algo a ser considerado. Maravilha. Então, como cirurgião avaliando o caso, o que me chama a atenção que é uma lesão periférica, aparentemente sem comprometimento linfonodal, né? Não houve captação, eu não vi imagem de aumento linfonodal na tomografia, mas isso presumindo que não há. E que pelo exame tomográfico é uma paciente ressecável do ponto de vista cirúrgico, de ressecção sublobar por ser uma lesão menor que 2 centímetros. Vimos também que do ponto de vista cardiopulmonar ela tem uma limitação. O que a gente acaba avaliando hoje em dia? Esses pacientes limítrofes, eles passaram a ter uma oportunidade de tratamento quando você consegue, primeiro, fazer uma avaliação por ergospirometria, né? Isso a gente tem feito de rotina. Perfeito. E você vai conseguir fazer uma estratificação melhor. E o outro fator é a reabilitação. Eu tenho visto com bastante frequência a oportunidade de tratar o paciente cirurgicamente, pacientes que até então chegavam para a nossa avaliação sem essa possibilidade. É claro que a gente tem que individualizar cada caso. Eu não sei se nesse caso aqui, por conta das demais situações clínicas dela, ela teria até condição de reabilitação, mas do ponto de vista como cirurgião avaliando o caso, falta ainda a informação da ergospirometria e a possibilidade dela conseguir fazer a reabilitação ou não. Se sim, ela é uma candidata a uma ressecção sublobar, e a gente pode até, eventualmente, extrapolar a possibilidade de uma ressecção em cunha, com uma margem adequada e linfadenectomia. A possibilidade de fazer cirurgia minimamente invasiva também trouxe para o cenário, até então, pacientes que não tinham performance para operar, por conta da morbidade de uma toracotomia, a possibilidade de fazer uma cirurgia minimamente invasiva, você leva menos trauma, uma recuperação melhor, e traz esse paciente para a possibilidade de um tratamento cirúrgico R0. Né? Então, eu acho que é uma paciente limítrofe, precisa ser estratificada de forma mais adequada, mas caso a gente tenha essa resposta positiva, ela poderia sim ser submetida a um procedimento cirúrgico de ressecção completa. Distúrbio restritivo, vamos lá, importante. E dificuldade de reabilitação por limitação funcional. Exato. Esse era um dado bem relevante. Entendi. Infelizmente, essa é uma limitação que o paciente, além de reabilitar, ele precisa realmente vestir a camisa no sentido de fazer a reabilitação. O que a gente vê na prática, no nosso dia a dia, é que quando o paciente ele se dedica, ele tem é impressionante como... Melhora muito a performance. A performance fica muito melhor. Inclusive, atualmente, eu tenho extrapolado até para pacientes que têm capacidade liberada, eu reabilito porque o pós-operatório fica muito melhor. Muito melhor, né? É muito melhor. Então, acho que isso é uma mudança. Ressecção sublobar, ou você veria, nesse caso, uma wedge resection, uma ressecção em cunha, com marcação pré-operatória, etc. Porque essa possibilidade foi aventada para a paciente. Exato. Foi aventada para a paciente, inclusive, a possibilidade de cirurgia em 2 tempos e controle evolutivo. Mexer ou não mexer no mediastino nessa situação. Fazer um estadiamento invasivo, mediastinal ou não invasivo. Tudo isso foi discutido. Queria ouvir sua opinião. Eu queria também só acrescentar uma pergunta. Numa lesão dessa de 1,8 centímetro, exige marcação? Em que
que momento e qual é o tamanho que você prioriza fazer uma marcação antes de São uma cirurgia? ótimas observações. E como cirurgião, a gente precisa criar uma linha, né, de raciocínio. Uma lesão periférica, normalmente, você pode prescindir da marcação, tá? Qual é o risco? É o risco de, durante a tua cirurgia, você não conseguir, principalmente minimamente invasiva ou robótica, você não tem você perde um tempo muito grande. Então, por protocolo, quando eu tenho o colega radiologista intervencionista que está ali junto comigo no meu dia a dia, e a gente já criou essa rotina, porque isso antigamente tinha uma dificuldade muito grande, da rotina de estabelecer o protocolo era toda uma demanda da tomografia. Atualmente a gente criou um protocolo em que a gente consegue com facilidade. Então eu praticamente não abro mão quando é lesão pequena, porque facilita muito. E o que é pequena, Cadu? Não, então, abaixo de 2 centímetros, dependendo, assim, é claro que se eu tenho uma expressão... Lesões que são totalmente subpleurais, até mais fácil identificar, mas lesões acima de meio, 1 centímetro da superfície pleural, às vezes fica difícil procurar, e a ressecção. Você tem que partir para uma sublobar, onde você poderia fazer uma ressecção em cunha, com identificação. Exatamente. E a gente costuma fazer essa marcação pré-operatória conversando com o cirurgião exatamente no plano de abordagem dele, do grampeamento. Então eu tenho sentido que isso facilita muito. Não, isso é um trabalho de equipe, de time, né? Eu acho que... no mesmo tempo. Inclusive, a gente sempre dá o feedback... Sua opinião. Eu sempre dou o feedback para os colegas que fazem para a gente, porque a gente vê as alternativas, né? Carvão, endocianina verde, azul de metileno. E aí a gente vai trocando essa informação, porque o meu feedback, o colega sempre pede para me mostra como é que ficou a imagem, para ele poder entender também se ele precisa melhorar, mudar alguma coisa. Então, e a sua preferência? E a minha preferência. Mas assim, é sempre uma troca muito, muito positiva. Quanto à questão da cunha ou segmentectomia, atualmente, no planejamento das segmentectomias, eu preciso ter uma avaliação anatômica e da relação da lesão do plano intercisural. Então, eu preciso definir se aquela lesão, que não deu para ver exatamente na imagem, se a lesão está no meio do segmento ou no plano intercisural. Você vai ver um vídeo agora. Então, a gente vai chegar lá. Vai tirar essa dúvida. Então, vamos tirar essa dúvida aqui. Vamos seguir aqui, tá certo? Então, o paciente recusou a cirurgia. Isso foi um ponto. Foi colocado a possibilidade de uma ressecção mais regrada. Era possível uma ressecção em cunha, segundo o cirurgião, uma wedge resection, com marcação pré-operatória. E foi, inclusive, conversado sobre a possibilidade de 2 tempos cirúrgicos, a avaliação evolutiva. Essa doente ela fez alguns outros procedimentos cirúrgicos que ela descompensou o quadro articular. Entendi. Porque ela tinha que tirar o imunossupressor para poder... e ela tem um quadro de dor bastante importante, bastante relevante para ela, né? Aí eu coloquei essas possibilidades. Radioterapia associada à quimioterapia, terapia ablativa, né? Depois eu vou pedir para Raquel também. Isso, é uma paciente, então, que tem uma doença extremamente inicial, de 1,8 centímetros, com intestino livre, um tumor de lobo superior. Passa o vídeo, por favor, Bernardo. Por favor, continue, Raquel. Uma lesão periférica e que talvez, né, não tenha tido a possibilidade de cirurgia porque a própria paciente recusou. Então, a gente sabe que a radioterapia, nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos pelo menos, mudou muito. E o ideal para essa paciente com tumores pequenos, periféricos, realmente é o tratamento ablativo, que a gente usa uma dose alta de radioterapia, com uma dose biologicamente efetiva maior do que 100 Gray, e a gente consegue um excelente controle local, e principalmente nesses pacientes que às vezes têm um risco cirúrgico alto, a gente só precisa ter alguma técnica de controle de movimentação da respiração. O paciente muitas vezes tem um performance status ruim, mas mesmo assim a gente consegue uma excelente resposta. A única coisa que me preocuparia um pouquinho nesse caso é a proximidade do gradil costal, né? Que existem relatos de fratura de costela com SBRT, mas a gente consegue reduzir um pouquinho a dose. Aí é uma terapia com sessões de 3 a 5, né? Então a gente conseguiria reduzir um pouquinho a dose e seria uma excelente opção para essa paciente. Perfeito.
Tudo isso foi colocado em mesa, tá, gente? Com a presença da paciente, inclusive. Eu faria só um adendo, Maurício, assim. Pois não. Porque como teve a quimioterapia ali como uma das opções, assim, essa paciente é uma paciente com doença localizada, né? Assim, uma doença pequena de 1,8 centímetros, que não tem doença à distância alguma. Então, assim, nesse cenário, apesar de todos os avanços que a gente teve com o tratamento sistêmico na doença inicial, a gente prioriza o tratamento da doença inicial a partir de 4 centímetros. Seja na neoadjuvância, seja na adjuvância, ou quando a gente tem um linfonodo positivo. Eu fiz essa pergunta provocativa. Ou quando a gente tem um linfonodo positivo. Existem hoje, que não Pacific, né, que é um estudo que já está aí há algum tempo e a gente já viu um ganho importante de sobrevida com ele para estadio 3, mas existem hoje em andamento alguns estudos com radioterapia e imunoterapia, mas que a gente ainda não tem resultados robustos dele. Então, só colocando que eu acho que assim, essa paciente a gente deve insistir, apesar dela já ter recusado a cirurgia, mas a gente ainda deve insistir em tratamento local, sem ainda um ganho claro para tratamento sistêmico pelo tamanho da lesão e por não ter acometimento outro. Perfeito. Tudo isso foi colocado para a doente. Foi colocado a questão de decidir ou não sobre o tratamento sistêmico sem um estadiamento. A gente sabe que existe um subestadiamento por um exame metabólico, né? Mesmo que não tivesse nenhum linfonodo metabolicamente ativo ou morfologicamente suspeito, se fosse uma paciente candidata à cirurgia, provavelmente você entraria para fazer um estadiamento mediastinal no mínimo, ou em um tempo, ou evolutivo. Eu queria ouvir sua opinião a esse respeito também. Nessa histologia, nesse perfil de paciente. Essa é uma questão que a gente, na nossa especialidade, tem discutido muito. Pois é a qualidade da minha cirurgia. E a qualidade da minha cirurgia, um dos itens que a gente acaba avaliando é a linfadenectomia. Então, na avaliação que a gente briga bastante com o patologista no relato anatomopatológico, quantos linfonodos eu vou retirar, porque existe a entidade chamada ressecção incerta, né? R incerto. Se você tira apenas um linfonodo e não tirou os demais linfonodos, você não vai ter informação do estadiamento adequado desse paciente. Então, no contexto do oncológico, se eu vou fazer uma ressecção em cunha, eu faria uma linfadenectomia totalmente regrada, principalmente se a gente vai fazer robótica, é mandatório até para conseguir fazer a dissecção dos vasos, ligar os vasos, a artéria, a veia e o brônquio, eu preciso tirar o linfonodo e não só tirar o linfonodo, isso é uma outra questão que a gente vem discutindo ao longo dos anos. O cirurgião, ele opera, ele é responsável por todo o processo. Ele tira o linfonodo, a instrumentadora faz a anotação exata daquele linfonodo, porque a gente já viu muito erro na avaliação de estadiamento, porque nesse processo, nessa cadeia de você operar e chegar ao relato anatopatológico, vem de forma equivocada. Então, a gente é responsável por toda essa cadeia e treinar a instrumentadora em que aquele linfonodo da cadeia 4R é 4R e no relato anatopatológico vai vir 4R. Essa, eu acho que é uma questão importante na qualidade oncológica do tratamento cirúrgico. A confiabilidade para você dessa informação de congelação? Então, que eu tenho acompanhado procedimentos que eu faço marcação, cujo diagnóstico definitivo é diferente um pouco da congelação. Sim, sim. Eu sou um privilegiado, porque tem patologista dedicado da área. Eu acabo tendo... Faz toda a diferença. Eu sou um privilegiado. Claro. E assim, felizmente, no meu dia a dia, a gente acaba tendo um patologista dedicado, muito perto de entrar na sala e ver o caso, discutir o caso. Isso faz toda a diferença. Eu sei que no cenário onde você não vai ter isso, as precauções elas têm que aumentar. Então você vai ter que, às vezes, até exacerbar um pouco a necessidade de uma extensão Sim. até da tua ressecção, da margem, etc. Mas quando eu tenho um patologista dedicado, isso faz toda a diferença. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Continuando, então, por questão de tempo, né? Só fazendo a ressalva que essa decisão foi multidisciplinar e dependeu da decisão da paciente, né? O procedimento foi feito com sedação e bloqueio local, alta em 24 horas, né? O PET-CT já em 8 e 18 meses sem sinais de doença, nem tampouco local regional nem à distância. Extremamente importante o tamanho do tumor e a habilidade em você obter margens ablativas, né? São fatores prognósticos críticos, tal como é na qualquer abordagem cirúrgica, né?
A estratégia deve ser personalizada por local, tamanho de lesão, respeito aos nervos torácicos e a estrutura vasculobrônquica. E o manejo, como toda doença oncológica hoje, é multidisciplinar, né? A técnica que foi utilizada foi um micro-ondas com essa tecnologia chamada âmica, né? Em potência contínua de 10 minutos, que deu essa área ablativa, né? Até a gente tinha começado a usar essa tecnologia, esse caso foi um dos casos iniciais, é realmente potente, talvez eu faria hoje um pouquinho menos de potência para preservar um pouquinho mais de parênquima, né? Mas a paciente está bem, a paciente que já tem uma artrodese também, como vocês estão vendo, por consequência da doença. Em relação à guideline, a gente já conhece aqui, eu só trouxe porque, para ficar registrado, eu acho que a ablação pulmonar no tumor primário e a radiocirurgia são indicações de exceção. Eu fiz questão de trazer um caso de exceção que, na verdade, poderia ter sido talvez tratado por 3 técnicas diferentes. Eu acho que tudo aqui daria certo. O mais relevante disso é que a gente tem mais opção. Quanto mais opção a gente vai escolhendo qual é melhor. Daria certo cirurgicamente, eu tenho que ser bem franco aqui. Eu acredito que nas mãos de um cirurgião hábil, uma técnica de boa técnica, uma técnica, seja por videotracoscopia assistida, seja por robótica, seria facilmente excisado, com bom planejamento, sem grandes repercussões. E se o paciente tivesse realmente a disponibilidade de fazer uma boa recuperação, ele não teria grandes prejuízos funcionais, assim como a radiocirurgia. Essa discussão né? multidisciplinar é fundamental. Fracionar a dose, talvez dar um pouquinho menos de dose, etc. E foi conversado com a paciente que talvez ela precise ser abordada por outra maneira se ela recidivar a doença. Doença mediastinal, etc. Vamos ver o evolutivo. Ela é uma doente imunossupressa. Né? Aqui só o que é que a gente imagina de quando indicar, né? Um pouco do resumo, né? No doente de alto risco, clinicamente inoperável, ou no câncer multifocal, que não tem reserva funcional, no doente oligometastático, oligorecorrente e oligoprogressivo. Lembrando que 15 a 30% dos pacientes com doença em estágio inicial são pacientes de alto risco, né? Com baixa reserva pulmonar ruim, reserva cardiopulmonar baixa, comorbidades outras, como foi esse caso. Então, foi uma discussão para a gente tentar abordar assim, o tumor inicial. Não existe só cirurgia, cirurgia continua sendo o gold standard, né? Mas existem outras opções para situações selecionadas, né? Ou muito bem selecionadas. Eu queria só, para finalizar assim, a minha participação, que a gente acaba achando que discussão multidisciplinar é para caso complexo. Discussão multidisciplinar é para qualquer caso que seja de neoplasia, que seja necessária a discussão, porque o somatório da opinião de todos que vai fazer o meu paciente ter um melhor resultado. Quanto mais você discute, mais opção você tem e você seleciona dentro dela melhor que você pode com o paciente no centro da decisão também. Exatamente. Né? Foi um excelente caso, parabéns. Muito obrigado, obrigado a todos pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, gente.